Bom dia, gente! Sejam bem-vindíssimos a mais um vídeo da Cosmo Conscious Academy, ou Academia Cosmo Consciente. Eu sou a Rafa e hoje eu vim contar um relato projetivo para vocês. Primeiro eu vou contextualizar só para fazer um pouco mais de sentido. Ontem eu tava bem assim, mas tava sentindo um pouco... Porque meu irmão tá meio resfriado, então assim, eu comecei a sentir alguns sintomas, já tem uns diazinhos, mas assim, muito de leve, não dei ideia, né? Porque geralmente eu não costumo pegar muito essas coisas. E aí o que eu fiz? Eu fui mexer com poeira ainda. Não deveria, mas enfim, tá certo. Pelo menos eu arrumei umas coisas. Então depois que eu fui mexer com poeira, eu, né, tipo, deu uma pioradinha e pra eu dormir foi difícil, né? E é engraçado, assim, que eu nunca tive uma religião, nem pretendo ter, assim. Eu acho que eu respeito quem tem, ajuda muito, tem o seu papel, mas eu acho que pra mim eu nunca consegui me encaixar assim, nem pretendo. Eu acho que a gente não... Algumas pessoas precisam, mas tem gente que consegue viver bem sem isso. Mas assim, eu nunca duvidei da vinda de Jesus de jeito nenhum. Né? Mas também simpatizo muito com, mesmo não seguindo religião nenhuma, assim. Eu gosto dessa questão de meditação, do budismo, mas também não consigo assim falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque eu não vejo necessidade, eu acho que limita um pouco também. Mas de uns tempos pra cá, eu passei a... Como eu disse, sim, nunca duvidei, sempre admirei a vinda de Jesus, mas nunca fiquei, assim, ligada a alguma igreja. Mas de uns tempos pra cá, eu passei a pesquisar mais, assim, me conectar mais com... né, pra entender um pouco melhor essa questão, assim, a história de Jesus, né? Porque Jesus... Assim, Jesus é Jesus, né? Teve uma grande relevância, uma grande influência, assim, teve uma missão e tanto também, né? Não dá pra negar. Tem outros que tiveram também, eu reconheço. Mas, assim, o impacto que teve, né? Eu acho que foi um impacto bastante positivo. O ser humano que distorce muita coisa. E por o ser humano distorcer muita coisa, eu duvido de muita coisa também, porque o que eu queria mesmo é sempre, assim, ver com meus próprios olhos, sabe? Tô falando isso, assim, porque... uma coisa, assim, que eu tô entendendo um pouco mais, né? Mas eu sempre tive um pouco de conflito, assim, mais com... Porque Jesus, tudo bem, né? Jesus não tem nem o que falar. Mas eu sempre tive esse conflito, assim, na minha... Talvez pré-adolescência, adolescência, até, assim, uns anos aí atrás, com essa questão de Deus. Porque eu nunca engoli essa ideia de que Deus é uma pessoa que fica mandando e desmandando. Deus, tipo assim, deixa isso, Deus não deixa aquilo, você vai pagar pelos seus pecados. Como assim? Eu nunca consegui, assim, aceitar essa ideia, né? Porque, claro que tem pessoas que têm outras visões de Deus, isso é uma coisa pessoal. Mas essa questão, assim, eu acho que até me distanciava um pouco dessa questão de religião. Mas eu nunca fui, assim, ateu, anticristo, nada disso. Eu simplesmente não tinha uma religião e sempre, assim, com um senso crítico, talvez, assim, um pouco mais chato que a maioria das pessoas. Mas sempre busquei coisas boas, me conectar com coisas boas, me desenvolver espiritualmente e tudo mais. E eu tô falando isso porque eu acho que pode ser útil pra alguém, não sei, né? Mas essa questão de Deus, com o tempo eu fui pensando assim, porque se Deus é um ser iluminado, pode ter vários, não tô desmerecendo nada, mas assim, porque, né, e essa questão do tempo também, o começo de tudo, como que é isso, né? Tô falando minhas filosofias aí passadas, né, mas com o tempo eu fui, né, pesquisando, entendendo e tal, e é claro que é uma crença, uma visão pessoal minha, mas o que melhorou muito esse conflito interno meu, assim, que não era bem um conflito, mas era uma questão, assim, aberta. Eu acho que a gente tem que sempre precisa estar aberto a mudar também, a melhorar, a ampliar a visão. Não tem nada de errado nisso, em mudar de opinião. Mas o que eu... A conclusão, assim, que eu cheguei, que me serve bem nos dias de hoje é que cada um vai chamar Deus, e Deus é um nome, né? Eu acho que, assim, as coisas vão muito além das palavras. Mas a gente precisa dessa linguagem aqui para se comunicar e tal.
Mas o que eu vejo aqui, o que eu chamaria, assim, de Deus é que, como se fosse assim, Deus é tudo e tudo é Deus. Então, o que eu chamo, se eu fosse chamar de Deus, é como se fosse assim, a essência de tudo. Então, não, né? Tudo vai se equilibrando. Então, não tem essa coisa de bom, de ruim. Tem estágios de evolução, né? Isso me ajudou bastante, assim. Então, sei lá, uma questão mais resolvida, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu tava assim, nossa, eu não consegui nem dormir, né? Porque tava me incomodando mesmo. E aí eu comecei a me conectar com essa ideia de Jesus, assim, eu acho que só a energia disso pode ser assim, que você entrou num momento de relaxamento e tal, isso já ajuda o corpo, com certeza ajuda. Mas assim, sei lá, eu achei impressionante, assim, como eu fui conectar com essas coisas. Parece que deu uma melhora muito rápida, sabe? Eu acho que tem muita energia boa aí, com certeza. Mas enfim, por que eu tô falando isso tudo? Na verdade, eu ouvi falar dessa alergia que eu tô, sei lá, se é um pouco de resfriado também. Porque isso tem a ver com o relato, né? Eu dei umas voltas aí, mas porque eu acordei fora do corpo, acordando mesmo, só que é como se eu estivesse dormindo lá. E é muito interessante falar sobre isso, assim, porque já aconteceu de eu entrar em catalepsia projetiva fora do corpo, ou seja, eu não tava com o meu corpo físico. Eu acho que tem muita coisa sobre os corpos aí pra gente descobrir, sabe? Porque a gente aprende assim, que a gente tem o corpo físico, tem o corpo energético, faz a conexão, tem o corpo astral mental. Mas, igual eu falo no curso, eu passo isso tudo bonitinho, mas eu sempre falo assim, pra manter a mente aberta. Pra... Porque a gente vai descobrir muita coisa ainda. Eu imagino que sim, não é só isso. Pelo menos na minha mente, assim, não tem como ser só isso. Tem muitas formas aí de se manifestar, muitos outros corpos, muitas vibrações diferentes. A consciência pode se manifestar de muitas formas ainda, que a gente não conhece, não estudou, não teve acesso ainda. Mas com certeza algumas pessoas têm umas experiências aí que não conseguem explicar. E eu acho que com o tempo, se as pessoas forem se dedicando, registrando e tal, eu acho que a gente consegue chegar a mais conclusões. Né? Então, se você tiver interesse em saber mais sobre projeção, inclusive tem curso de projeção astral, tá sempre aqui na descrição. Tá bem legal, tem bastante conteúdo. E assim, eu passo o conteúdo, mas sempre com a ideia de manter a mente aberta para expandir, para aprender, né, com as próprias experiências, com as experiências dos outros, porque eu acho que a gente tem muito, né, o que eu tenho de informação até hoje, de pesquisa e tudo mais, eu passei, mas sempre gosto de lembrar assim para manter a mente aberta, porque, por exemplo, eu já tive uma experiência em que eu dormi, já tive catalepsia fora do corpo, que eu mesma fiquei assim, como assim? Né, eu vou sair do corpo aqui, sendo que eu já tô fora do corpo. E também teve uma outra experiência que eu acessei assim uma realidade muito sutil, um corpo assim muito diferente, uma manifestação minha aí, sei lá onde, que eu tive que fora do corpo dormir pra me desdobrar, sei lá, pra acessar essa realidade mais sutil ainda. E não era assim um corpo mental, uma esfera de luz, era um corpo diferente. Depois eu posso contar essa experiência também, porque senão aqui vai ficar muito extenso. Mas enfim, hoje eu dormi, aí eu fui dormir fora do corpo. E uma mulher cuidou de mim, assim, eu não sei como, porque eu tava dormindo, então. E aí eu acordei fora do corpo, nesse lugar era até perto, assim, já de rua e tal. Ela falou uma coisa, assim, que ela cuidou de mim porque eu cuidei dela, ou que eu ia cuidar dela, alguma coisa assim, eu não lembro bem. Mas aí, tipo, eu acordei, ela tipo, deixou eu ir, então eu não acho que era nada de assédio, nada disso. Porque tem assédio que se passa né, de bonzinho também quando você vai analisar a coisa. Mas super engraçado, porque assim, eu acordei e a gente plasma umas coisas, né? Tinha uma máscara, tinha. Ah, uns objetos pessoais, agora eu não lembro direito. Mas o que eu achei mais engraçado é que tinha um pão. Eu acho que essa mulher me deu pão. Eu não sei se estava carregado ali com alguma energia ou se foi viagem na minha cabeça, mas eu acho que aquele pão me ajudou, sabe? Então, pão, eu não lembro o recheio, sei lá se estava com manteiga.
Eu saí andando na rua, sabia, já que eu... Acho que ali eu já sabia que eu tava projetada. E comi esse pão. E aí eu vi que... Eu não sei se foi nesse ponto aí, mas foi muito rápido, assim. Que eu achei que eu ia estar em um lugar e eu vi que eu estava em outro. Eu fui parar numa avenida perto de onde eu morava. E eu falei, não, eu tô fora do corpo mesmo, porque não tem lógica nenhuma. É legal a gente sempre ficar atento, tem lógica, né? Como que eu cheguei aqui, eu conheço essa pessoa, tudo isso. Quando às vezes eu tenho uma projeção inconsciente e passa, eu falo assim, nossa, tava na minha cara. Né? Então é legal a gente se treinar pra perceber. Então, assim, pelo local eu percebi que não tinha lógica e que eu realmente estava projetada. Aí tinha um pessoal andando assim na rua e eu fui andando atrás, mesmo sabendo que eu tava projetada. E tinha um cara que ele tava muito devagar. E eu tava andando aqui, um cara e umas pessoas também, mas esse cara tava atrapalhando um pouco o fluxo. Provavelmente não era intencionalmente, ele devia estar com algum conflito, algum problema, não sei. Mas assim, as pessoas, né, queriam andar mais rápido. E aí eu tava aqui, essas pessoas, esse cara aqui na frente, e tinha um grupinho, assim, do meu lado, não tava com eles. Mas aí eu fui tentar passar, e esse grupinho também achou que eu tava atrapalhando. Eu falei, não, gente, eu tô tentando passar também. Aí eles meio que viraram meus amigos, assim, tipo, simpatizaram. Eu pensei assim, gente, eu tô... Eu tô fora do corpo, eu podia estar voando, eu tô aqui andando, pra quê, né? Mas o que acontece? Quando eu tô numa dimensão mais densa, eu vi que ali não era mais sutil, mas também não teve nada ruim. Muitas vezes, dependendo do lugar que a gente vai voar, não foi o caso ali. Né? Então, acho que mais densos ainda que costuma ter problema. Se você começa a voar, o pessoal começa a correr atrás de você, começa a gritar. Aí vem a questão também de você ter um controle interno para você não se deixar... Porque se você entrar na onda dele, você acaba caindo. Se você manter ali como é que fala? Uma segurança, um objetivo e tal, você consegue, mas muitas vezes assim, geralmente eu vou um pouquinho em volta pro corpo para sair logo dessas dimensões, mas tem como você mudar de dimensão também, isso já aconteceu enquanto voo. Acho que um dia eu vou montar um curso de validação astral, como voar fora do corpo, né? Dependendo, se tiver interesse, eu acho que pode ser uma coisa legal. Isso vem direto na minha cabeça, assim, né? Às vezes não fica tão claro, mas quando a gente vai montar o curso, a coisa flui, né? Enfim. Mas aí eu peguei e comecei a voar. E um cara até falou assim, acelera! Porque... E aí eu voei, até que deu tranquilo, sabe? Eu subi, peguei uma certa velocidade, mas eu ainda tava ali na cidade. Aí eu vi os fios de luz que... Eu nunca tive problema com isso, mas eu sempre, assim, lembrava do Saulo falando que pra evitar esses fios de energia, que tem gente que tá voando ali, se embola, não sei se dá algum tipo de choque, sei lá o que era aquilo, eu nunca passei por isso. E até ali eu achei que não ia ter problema, não. Me deu a impressão que tava numa vibração diferente, que eu até conseguiria passar por eles, mas eu preferi evitar pra não perder a experiência. Ah, inclusive antes, quando eu tava caminhando ali, eu pensei assim, nossa, tá quase na hora de eu levantar. Mas eu falei, eu não vou perder a experiência não, deixa o despertador me acordar, porque eu já tinha acordado um pouquinho antes e dormi de novo, sabendo que eu precisaria levantar. Então, assim. Mas eu falei, já tô aqui, não vou perder a experiência, não. E aí, pra não perder a experiência novamente, né, com esse pensamento de novo, eu evitei os fios. Só que eles eram até relativamente altos, assim, que eu fiquei voando enquanto eu tava na cidade por baixo deles. E aí, quando eu vi que tinha acabado, eu subi. E aí foi bom, né? Aí, uma coisa também que é muito interessante, assim, de vocês... Eu não sei se foi inspiração de alguma amparadora, que é legal a gente ter um objetivo. Isso me ajuda muito na velocidade. Até parece uma metáfora, né? Serve pra vida também. Mas a gente tem um objetivo. Quando você tá voando, se você marca um ponto que quer chegar lá
isso me ajuda muito, sabe? E aí também a gente parar, porque a gente cria uma própria resistência mental também. Tanto pra voar quanto pra muitas coisas. É legal a gente ter consciência disso e deixar, sabe, assim. Pega o objetivo eu- muitas vezes, eu já passei por isso, de estar voando e fica parecendo que você tá fazendo um esforço físico, fica aquela coisa difícil. E existem outras formas, né? Então, assim, pega o objetivo e vai. E tenta deixar seu corpo mais leve, sabe? Foca na intenção. Esquece algum tipo de insegurança. Ah, vou cair, não sei o quê. Isso ajuda muito. E aí, o que eu fiz? Eu vi, tipo, parecia uma construção, tipo um castelo. Mas não era aqueles castelos clássicos, assim, não. Era mais redondinho, assim. Meio marrom. Eu falei, eu vou lá. E mesmo que você não vá até aquele lugar, eu já usei isso também. Usa um lugar como objetivo. Você vai lá, você nem precisa entrar no lugar. E aí você vai dali, você pega um outro ponto. Eu acho que ajuda muito. Vai muito mais rápido, assim. E eu falei, eu vou lá. E aí eu lembrei também que eu já passei aperto de entrar nos lugares, assim, na maior inocência e dar problema. Então eu cheguei lá e pedi permissão, perguntei se eu podia entrar lá. Aí uma mulher me respondeu e queria saber o que eu queria fazer ali, alguma coisa assim. Eu respondi uma coisa assim, super viajada, uma coisa meio filosófica, assim, mas na verdade. Ai, agora eu esqueci. Tipo assim, que. Quero. Não, não é. Ah, tipo. Sabe aquelas coisas assim que a gente. Ah, não era, era o destino, não era isso não, mas assim. Eu senti que era pra eu vir aqui, sabe? Alguma coisa assim? Mas na verdade não. Sei lá por que que eu falei isso. Só que aí tinha uma pessoa lá dentro, essa pessoa nem me recebeu, não. E aí eu falei, ah, não, na verdade eu só queria conhecer aqui, eu tô voando, eu não quero, tipo, fazer nada de ruim, não. Mas eu vi que eles não me receberam muito bem. Ah, e teve até um namastê, então o namastê foi bom. Mas aí depois de uma outra mulher lá, eu falei com ela, parecia que ela nem me ouviu, sabe? Eu não sei se a vibração tava diferente, sei lá o que era aquilo. Mas foi bom que eu dei uma paradinha ali e dali eu segui em frente. E é engraçado que quando eu vou muito fora do corpo, eu acabo, mesmo morando em Minas Gerais, eu acabo encontrando o mar. Não sei como. Aí eu acabei vendo o mar, assim, vi tipo umas canoas e eu falei, não, aqui tá bom, né? E aí, mas eu cheguei numa parte que não era um mar aberto ainda não. Então, assim, tinha algumas paredes, assim, naturais, tipo corais, assim, não. Mas era engraçado, porque era bem natureza, sabe? Energia muito, muito boa. Um lugar bem bonito. E tinha um tigre andando assim, andando, nadando. Parecia que tava raso, sabe? Na água. Tinha um outro animal agora que eu não lembro. Ali perto. Parecia que tava uma paz, sabe? Tudo uma harmonia, assim. E tinha umas pessoas também, muito poucas, mergulhando, assim, vendo o que tinha ali na água, né? E eu achei interessante que elas não estavam usando nenhum tipo de equipamento, que geralmente a gente precisa, né? Eu achei bem bonito e tem umas coisas meio doidas, assim, quando eu tô voando. Eu acho que eu entro em uma sintonia, assim, como mentora também. Que. E aí eu comecei a cantar. Quando eu acordei, mas eu acho que tem coisa errada aí, sabe? Na rememoração, porque a gente faz associações, a gente precisa tomar cuidado com isso também. Quando eu acordei, eu achei que eu tava cantando aquela música We Are the World, We Are the Children, do Michael Jackson. Se não for, porque eu sei que tem um monte de gente que canta, né? Mas eu acho que vocês. Né? We Are the World, que chama. Eu acho, mas eu tenho minhas dúvidas, porque tinha umas coisas na letra lá na projeção que eu fui conferir e não tem aqui. Então eu acho que não é a mesma música. Talvez o tema é parecido e eu fiz associação quando eu voltei pro corpo. E eu comecei a cantar essa música meio abacalhada, assim. E aí, tem uma mentora que eu falo que ela é uma anja, assim, no melhor sentido da palavra.
que ela às vezes incorpora em mim, muitas vezes quando eu tô voando. E ela canta, e ela fala umas coisas assim. E ela fala umas coisas, desculpa, gente. Estou me recuperando, mas já tá muito bom. E ela fala umas coisas assim que. Nossa, tem que estar muito sutil, sabe? É uma visão muito legal. Né? Eu agradeço muito, assim, poder ter esse contato. E aí, ela incorpora em mim, mas não é nada assim, eu tô ali, sabe? Só que ela canta através de mim. Que é bem diferente do jeito que eu canto. Mas ajuda, assim, já fez amparo numas dimensões, assim, que parece que aquilo ali acordou, sabe? Mudou, assim, o que estava acontecendo, acho que muito legal. Mas aí o que aconteceu? Eu tava cantando meio esquisitinho, mas tava, né? Vale a intenção. Aí ela entrou, como se fosse na minha mente. E aí eu fiquei prestando atenção na letra, porque eu não sabia a letra. E eu achei bem legal, né? Assim, não foi aquela questão de que às vezes ela vem e faz um amparo. Mas é legal ter esse contato, né? A paisagem tava muito bonita. E aí eu continuei, só que aí é engraçado quando a projeção tá acabando, às vezes eu não sei o que me puxa de volta pro corpo, assim, que às vezes é algum barulho, às vezes é o despertador, às vezes eu quero voltar pro corpo. Mas tem umas projeções que eu começo a me desintegrar do lugar, começo a sumir dali. Às vezes eu consigo voltar, às vezes não. Aí em algum momento eu senti meio que voltando pro corpo, comecei a sentir o corpo, comecei a sumir dali, mas eu quis voltar, voltei um pouquinho, mas aí não deu. Aí eu acordei. E já tava próxima a hora de acordar mesmo. E aí eu, né, voltei pro corpo e anotei algumas coisas. Eu preciso até anotar mais. Ultimamente eu tô anotando mais as palavras-chave, né? E algumas coisas, assim, pra não esquecer. Isso ajuda muito também. Falo isso no curso de projeção, assim. Tem uma, não uma folha, dá mais que uma folha. Mas, assim, uma parte mais detalhada e a outra mais livre. E tem um campo também que eu falo para vocês escreverem as palavras-chave, porque ajuda bastante, né? Eu falo isso porque, assim, até para escrever as experiências leva tempo, né? Já teve relato pra gente que eu já fiquei mais de uma hora escrevendo. Então, se você tá com pressa, né, a gente vai dando um jeitinho, mas é legal sempre registrar, eu sempre recomendo isso. E é legal porque depois de um tempo, você fica uns, sei lá, fica uns meses. Depois você vai lá ler um relato, às vezes aquilo faz mais sentido hoje do que fez naquela época. É muito engraçado, assim, bem legal. Então é isso. Espero que tenha contribuído aí, talvez tenha inspirado alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, algum comentário, podem deixar aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação quando eu postar vídeo. E um aviso também que eu deixei lá no Instagram, que eu tô postando uns vídeos em inglês, umas canalizações, e eu tô me esforçando pra legendar. Assim, as legendas são geradas automaticamente. Eu posso editar algumas coisas, mas é porque assim, se eu não ativar, e assim que eu solto o vídeo, as legendas não estão disponíveis. Eu espero um pouquinho, assim que o YouTube libera, eu tô me esforçando pra colocar as legendas em português também. Então se vocês virem, e pra alterar o título, pra ele já cair em português, pra quem tem o YouTube em português. Mas se vocês virem aí algum vídeo em inglês, principalmente as canalizações, elas eu tô dando uma ênfase porque eu acho que assim, eu não quero excluir nada. Mas é porque realmente esse ser, ele traz em inglês. Né? Um outro mentor lá foi em português, mas... Bom, é a vida, a gente vai se adaptando. Mas é só pra avisar que, assim, tô me esforçando pra legendar em português também, pra quem não fala inglês não ficar de fora. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima!